Olá, meu nome é Simone, sou aluna do curso de Educação em nível de doutorado da Universidade Aberta de Portugal e estou aqui hoje para a realização de uma atividade por intermédio de uma entrevista que nós iremos realizar com a acadêmica do curso de Medicina da Universidade Estadual do Paraná, de Cascavel, onde ela irá nos relatar um pouquinho a sua experiência em relação ao uso das tecnologias de comunicação e informação dentro e fora do espaço educativo. Nós convidamos a nossa entrevistada Thaline para fazer o uso da palavra e nos responder algumas questões pertinentes a esse assunto. Olá, Thaline. Gostaria de agradecer a sua participação e vamos lá, a primeira pergunta. É a primeira vez que você participa de uma entrevista em nível acadêmico? Sim, é a primeira vez. Você acha que o objetivo da entrevista que eu apresentei para você foi claro? Sim, E há quanto tempo você usa as tecnologias no seu contexto educacional? cerca de 9 anos. E você fez algum curso para utilizar ou você aprendeu sozinha? Aprendi sozinha. E numa escala de 1 a 5, como você julga os seus conhecimentos em tecnologia? Você pode justificar a sua pontuação? De 1 a 5 eu pontuaria como 2, porque eu acredito que tem muita coisa em que eu ainda não sei, muitos programas em que eu ainda não consigo mexer, assim. Eu sei aqueles que eu conheço, mas eu acredito que a gama de programas hoje em dia é muito grande e eu sou bem pequenininha perto disso tudo. E você tem computador em casa? Sim, Além do computador, você utiliza outros meios tecnológicos, tablet, celular? só o celular além do computador mesmo. E você usa frequentemente as tecnologias na universidade? Sim, Você gosta mais do computador, das tecnologias para jogar, para pesquisar na internet, para estudar, para se comunicar com as pessoas? para mim é bem importante a área de pesquisa e a parte de comunicação, são as duas principais. Que joia! A gente agora vai passar para o segundo grupo de perguntas mais temáticas agora. No caso da difusão das tecnologias no país, ela é relativamente recente. Você já viveu a passagem da era do livro impresso para a era digital? Quando eu acho que eu era bem pequena quando começou essa transição, mas eu lembro um pouco que eu vivi sim, principalmente o começo da chegada dos computadores, com as estruturas maiores, e a transição do livro e a grande diversidade que ele abrange hoje, eu vivi sim. Você acha que essa passagem ela melhorou as oportunidades? Ou você acredita que esse acesso dificultou a comunicação e a interação entre as pessoas? Eu acredito que melhorou e facilitou muito. E dentro de uma escala de 1 a 5, qual que é a sua opinião sobre a qualidade das instalações tecnológicas na sua universidade? E se você puder, justifique a sua afirmação. Não posso opinar muito porque eu utilizo mais o computador da minha própria casa, mas possui uma rede de informática lá dentro, mas a nota eu daria assim de 2 a 3 no máximo, porque o sistema principalmente informático é um sistema novo na minha universidade, as matrículas esse ano que começaram a ser implantadas no modelo online, então assim, tá caminhando, mas ainda tem bastante o que crescer. E na sua experiência, quais foram as mudanças mais profundas que você percebeu que se alterou dentro das tecnologias? As mais profundas eu acredito que foram na parte de comunicação e na facilidade e na acessibilidade que hoje em dia muitas pessoas têm
em pesquisar qualquer tipo de informação, e isso é muito prático. Eu acredito que nessas duas foram as principais. E como que você utiliza normalmente as tecnologias nas atividades didáticas em relação à pesquisa, atividade em grupo, tarefas, ensaios, relatórios, apresentações? O que é mais comum? Bastante comum a utilização de tecnologia para a preparação de trabalhos e artigos, tanto na parte da pesquisa, que é intensamente na internet, nos bancos de dados em que a gente pesquisa, tanto na parte da elaboração do próprio trabalho, que daí são utilizadas as tecnologias para montar o trabalho. Além disso, também tem a parte em que a gente pode tirar dúvidas e fazer essas pesquisas na internet mesmo. E você acha que a introdução das tecnologias, ela facilitou a comunicação com as outras pessoas, os outros estudantes, ou o contrário? Você sente que as pessoas estão mais isoladas? Eu acredito que facilitou. Até porque quando acaba a universidade, a aula ali dentro da instituição, cada um vai para sua casa e como a gente se comunica e discute sobre as matérias é mais via internet mesmo. E as ferramentas de comunicação sociais de grupos, como fóruns, espaços de debates, são bastante frequentes entre os jovens, geralmente. Qual que é a sua experiência dentro e fora da universidade nesse sentido? A principal experiência, tanto no ponto dentro da universidade quanto fora, é através da rede social do Facebook, porque dentro da universidade a gente usa ela para estar se comunicando, para montar grupos, por exemplo, de alguma monitoria, de alguma matéria, tirar dúvidas, responder questionários, tudo ali naquele grupo. E fora da universidade também, ali onde a gente está se comunicando e trocando opiniões, expressões, mais dessa forma. E olhando pelos seus colegas, você acha que o uso das tecnologias, ela facilita a aproximação do estudo entre as pessoas mais jovens? Eu acredito que sim, facilita bastante. E que exemplo que você daria, né, dizendo que sim? Como eu citei anteriormente, a parte do estudo que é feito na faculdade, que são durante as horas em que a gente precisa estar lá, se limitam àquilo. Quando a gente vai para casa, que a gente realmente tem que aplicar aquilo que a gente ficou estudando, e se tem alguma dúvida ou algum questionário, é através da internet que a gente se comunica, repassa as questões e conversa, às vezes até monta grupos no Skype mesmo para discussão, ou elabora reuniões à distância quando as pessoas estão longe, então eu acho que facilita bastante. E em relação à sua experiência, você acredita que os docentes mudaram o estilo e a maneira de ensinar com a informática? Por exemplo, as atividades de grupos são incrementadas e os professores usam espaços de tecnologia para aproximar vocês? A sua pesquisa na internet você realiza através de uma orientação guiada pelos professores ou você faz isso com seus critérios pessoais? Eu acredito que alguns professores se adaptaram e alguns não. Pelo menos na minha prática, os professores mais novos, eles sim se adaptaram, eles nos orientam nas nossas pesquisas, nos ensinam a mexer em programas, e isso auxilia bastante, principalmente nos projetos e trabalhos. Mas alguns professores, e eu digo a maioria deles, na verdade, eles não se adaptaram e eles não, eu acho que não conseguem ver o lado bom que a tecnologia pode oferecer para estar complementando a aula deles. Eles apenas veem aquilo como algo ruim, ou algo que desvia a atenção, ou algo que atrapalha, e acaba não incorporando na aula dele. A maioria ainda não se adequou, eu acho. Inclusive que você faz um curso presencial, né? Que os professores Sim. estão muito mais voltados na área da saúde, né? Então a gente acredita que eles são muito mais voltados também para a prática, né? É muita prática. Eles pensam muito em vocês lá no consultório, no hospital, então parece-me que a preocupação não é tanto em aproveitar essa tecnologia, né? Não sei se é uma visão. Não, é verdade. A maior preocupação é com a prática mesmo, é com a gente ali naquela hora e não no que a gente faz, nas pesquisas que a gente faz para poder estar ali fazendo aquela prática. E agora nós vamos então para o último grupo de perguntas.
bem abertas e a primeira é: você gostou dessa entrevista? Sim, eu gostei. E foi uma ocasião que você pôde refletir para ganhar novas ideias, significados para sua experiência pessoal no uso das tecnologias? Acredito que sim, porque as próprias questões fazem a gente refletir para respondê-las e acaba levando a novos pensamentos. E você teria alguma coisa para acrescentar para nós? Bom, como eu respondi, acho que no último bloco de questões, o que eu acho, pelo menos no meu ponto de vista, que a parte da educação à distância tem a complementar é principalmente mostrar mesmo as diversas formas em que a utilização dessa tecnologia pode ser importante e ser aplicada na sala de aula, porque não são todos, são a minoria dos professores que se adequam e se adaptam a essa nova ferramenta. E seria importante, interessante mostrar o quão é importante, de que várias formas podem ser usadas para que eles façam uso disso e aprimorem o nosso aprendizado. Muito obrigada, Taline. Nós agradecemos e esperamos te encontrar mais vezes.